Agora sim, tá gravando, galera. Ó, agora, dessa vez foi, não cometi a burrice da semana passada. Lembrando que depois eu posto ela no YouTube, aí vocês podem ir lá no meu canal e pegar e poder rever, enfim, ver mais rápido, caso queira, não ver uma parte, etc. Os exercícios da aula de hoje já foram postados, tá? Postei à tarde lá no Google Classroom. O de semana passada, eu confesso que eu não vi, né? Mas eu sempre estou colocando as respostas, porque de tal resposta seria certa. Mais um detalhezinho, não sei se vocês repararam, as questões vão de fáceis, muito fáceis, na verdade, até médias para difíceis, tá? Tem umas difíceis mesmo. E tem umas questões que têm a ver com o conteúdo, mas tem a ver com o período, mas tem que ter uma não é interdisciplinaridade porque é a mesma disciplina, né? Mas tem que ter uma intermatéria, não sei qual seria o termo certo, mas enfim, tem que ter um conceito amplo de conteúdo de história. Então seria para forçar um pouquinho mais a vocês a de repente dar uma pesquisada e estudar junto com a questão. Por exemplo, nos exercícios de hoje, eu acho que tem uma questão com a Argentina, que eu não vou trabalhar na aula de hoje, a questão sobre a Argentina. Mas, se você entender o conceito todo, vocês conseguem desenvolver a, a questão, beleza? Deixa eu só pegar água aqui rapidinho, só um minuto. Tá, vamos lá. Hoje a aula a gente vai falar sobre as questões econômicas, as mudanças econômicas durante o segundo reinado, né? A aula passada a gente falou do iníciozinho do segundo reinado, né? A transição do regencial para o iníciozinho do segundo reinado, principalmente na questão política. Hoje nós vamos falar da questão econômica, beleza? Assim que Dom Pedro assume como imperador do Brasil, né, inicia seu período do segundo reinado, ele precisa resolver umas questões econômicas, porque, como eu já falei, desde Dom Pedro I, o Brasil ele vem passando por crises econômicas. O Brasil, o seu país maravilhoso, ele nasce já com problemas econômicos e com problemas políticos. Mas veja só, né? Nada muda desde o iníciozinho do Brasil, Brasil como independente, né? Desde o seu início é crise econômica e crise política, né? Bem engraçado isso. Mas enfim, só lembrando muito rapidamente, né? Dom Pedro I precisava de empréstimos com a Inglaterra para pagar a Portugal, para Portugal reconhecer o Brasil como independente, precisava de dinheiro para a manutenção do país, para a guerra da Cisplatina, tudo isso gera dívidas no período regencial. Mais guerras, mais problemas econômicos, decadência do açúcar, decadência do ouro e por aí vai. Então, quando Dom Pedro assume, ele assume uma economia extremamente fodida, né? Extremamente ferrada, né? Essa era a economia encontrada por Dom Pedro II. É... Além disso, a gente tem que ter ideia, né? Eu tenho que ler meu roteiro aqui, senão vou pular. Tem que ter ideia do subdesenvolvimento da indústria. Isso é bem perceptível, né, gente? Se você parar para reparar, parar para reparar, o Brasil ele investiu muito no açúcar, depois botou todas as suas moedas no ouro e depois no algodão, né? Que quando os Estados Unidos estavam em guerra, ele substituiu o algodão americano e exportou o algodão brasileiro para a Inglaterra, né? Substituindo o algodão americano. Então, calma aí. Então, o que acontece? O, o Brasil, ou seja, o Brasil ele sempre foi uma economia voltada para a indústria básica, né, a indústria primária, né? Então não tinha uma indústria, até porque, gente, raciocina comigo, por que o Brasil vai ter uma indústria se a Inglaterra pressionava o Brasil a não ter uma indústria? Lembra que quando Portugal quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, veio com a ajuda dos ingleses, os ingleses pressionaram a abertura dos portos. Com a abertura dos portos,
a taxação sobre os produtos ingleses, não sei falar inglês, mas enfim, ingleses, era menor do que dos outros países, né? É, era 13% para os ingleses, 14% para os portugueses, 16% para os outros países, né? Então, por que disso? Qual é o interesse da Inglaterra? A Inglaterra é aquele país que, sabiamente, né, o que fez ela crescer muito foi o primeiro a se desenvolver industrialmente. Então, o interesse da Inglaterra é importar produtos, correto? Sendo assim, não é interesse da Inglaterra que o Brasil se desenvolvesse industrialmente. Porque se o Brasil não produzisse, sei lá, geladeira, não era geladeira, óbvio, né, gente? Mas enfim, se o Brasil não produzisse geladeira, a Inglaterra teria um mercado consumidor aqui no Brasil. Entenderam? Então, a questão do subdesenvolvimento da indústria está atrelada a duas coisas. Primeiro, a falta de interesse brasileiro, que sempre investiu em produtos primários, e segunda, a pressões de aliados externos poderosos como a Inglaterra que não queriam que houvesse uma concorrência nacional. Era mais interessante você ter um monopólio do produto, do comércio, do produto específico que a Inglaterra vende. Beleza? De boa, né? Então vamos lá. Além disso, né? é, Quando Dom Pedro assume, ele tinha um pequeno problema fiscal na questão de arrecadação de dinheiro. Se eu falei que a Inglaterra pagava apenas 13% dos produtos, né, dos impostos, pagava 13% na fiscalização aduaneira, né, era taxado apenas em 13% para poder vender esses produtos, isso quer dizer que a Inglaterra pagava pouco, né? Não era só a Inglaterra que tinha benefícios, não, tá? Outros países também tiveram benefícios. Então, vários países estavam vendendo os produtos aqui no Brasil, pagando poucos impostos. Para piorar a situação, a economia interna, né, o produto primário tão investido, né, os grandes fazendeiros, no geral, estavam em crise. Então havia um grande problema de arrecadamento de dinheiro. E se você, qualquer estado no mundo, se você não tem dinheiro, como é que você vai manter o estado? Ainda mais um estado imperial que era o Brasil, né? Você tinha toda a corte, né? Necessário dinheiro para sustentar e etc, né? Então havia esses dois problemas que Dom Pedro tinha que resolver, beleza? Para resolver, a grande pessoa que teve a ideia para resolver essa questão foi o Manuel Alves Branco, né? O ministro Alves Branco, que vai dar nome à tarifa Alves Branco. O que é a tarifa Alves Branco, tá, gente? Bem simples de entender. Olha só, eu vou até ler aqui já para vocês. Os produtos importados que tivessem similar nacional passariam a pagar na aduana, né, a fiscalização aduaneira, até 60% do seu valor, enquanto os demais passariam a pagar a partir de 30%. Ou seja, qual é o nome disso, gente? Alguém lembra qual é o nome disso? Pode escrever aí. Quando eu boto o preço lá em cima de produtos semelhantes aos nacionais. Alguém lembra? É ruim que eu não posso ver a cara de vocês. Eu não sei se alguém está tentando pensar ou se estão me ignorando aqui, jogando LOLzinho enquanto eu estou falando à toa. Protecionismo, boa. Gravem esse termo, tá? É um termo extremamente importante para tanto história quanto geografia. Vocês têm que saber esses termos, tá? Protecionismo. Exatamente. O que é o protecionismo? É eu proteger o meu mercado interno. Então, a tarifa Alves Branco é uma tarifa protecionista. Eu boto assim, eu vendo essa garrafa aqui no Brasil, eu produzo aqui no Brasil essa garrafa. Se a Inglaterra vender um produto semelhante ou igual a esse, eu vou taxar esse produto em inglês a 60%. Ou seja, o produto brasileiro que eu vendia a 10 reais, né? Antes da tarifa Alves Branco, o produto inglês chegava aqui a 8 e de melhor qualidade. Agora, com a tarifa Alves Branco, como tem um produto nacional a 10 reais, com 60% de impostos, eu vou chutar um valor, não faço a mínima quanto ser 60% a mais de 8 reais, mas enfim, com 60% a mais vai, sei lá, chegar a 15 reais. Então você vai preferir o produto nacional. Isso é protecionismo. Beleza? A tarifa Alves Branco serviria para isso. Beleza, gente? Beber uma água e aproveitar que eu peguei a garrafa. Então vamos lá.
Qualquer dúvida, escreva aí, tá, gente? A tarifa Alves Branco, ela vai gerar algumas consequências, né? Além de gerar um protecionismo para o mercado nacional, ele ainda vai gerar algumas consequências. Vou botar o chat quando eu mexo aqui, sai, tá? É por isso que eu demoro, que eu tô pensando o que eu tô fazendo. Mas enfim, vai gerar algumas consequências. A primeira é mais óbvia, ela vai fomentar uma indústria nacional. Ah, professor, quer dizer que o Brasil vai ter uma indústria poderosa agora, que o Brasil realmente vai investir em indústria? Não. Isso quer dizer que pelo menos vai botar a sementezinha da indústria. Mas a indústria só vai realmente começar a existir com Vargas, tá, gente? Vargas que vai de fato investir pesado na indústria. Aqui é só um iniciozinho de uma pequena indústria, mas para atender o mercado nacional mesmo, tipo, sei lá, roupa, coisa bem simples. Além disso, bem óbvio também, vai aumentar os recursos do tesouro. Se eu vou aumentar a quantidade de impostos cobrados pelos produtos externos, né, pelos produtos que vêm de fora do Brasil, consequentemente, eu vou aumentar a quantidade de dinheiro que tem no Banco Nacional. E além disso, né, tem uma outra questãozinha, essa é um pouco pulo do gato, né, é mais específica, que é demonstrar a soberania nacional diante dos interesses britânicos. Se você bota um imposto tão baixo para os ingleses, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu sou pagar pau de inglês. Eu estou dizendo que a Inglaterra manda aqui no meu país. Então, quando você fala, não, não é assim não. É proteção para nossas empresas. Está dizendo para a Inglaterra que a Inglaterra não é mandatária aqui, ó, não é nossa chefa. É essa a questão, entendeu? Deixa eu chegar o meu chat aqui, se eu for para lá que tá tampando aqui. Não dá. Vou botar aqui no canto mesmo. Tá, vamos lá, continuando então. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, uma outra lei criada no início, no iníciozinho, né, do segundo reinado. O que é a Lei Eusébio de Queiroz? A Lei Eusébio de Queiroz foi uma lei criada para acabar de vez com o tráfico negreiro, beleza? Lembrando que no período regencial, a gente já teve a Lei Feijó que acabava com o tráfico negreiro, só que essa Lei Feijó foi conhecida como Lei para Inglês Ver, lembram disso, né? Que era aquela lei que era só para responder a pressão da Inglaterra, né? Mas o tráfico negreiro continua. Aqui não, aqui de fato o tráfico negreiro acaba, pelo menos assim, os mais abertos, né? Óbvio que deveria ter um clandestino ou outro lá, né? Se livrando das fiscalizações, conseguindo passar. Mas, de fato, aqui acaba oficialmente o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Só tem um pequeno detalhe. A Lei Eusébio de Queiroz não foi feita apenas porque o brasileiro é um cara legal, né? Até porque não é. Se fosse, não teria elegido quem elegeu. A Lei Eusébio de Queiroz ela foi feita muito mais por uma pressão inglesa. Em 1845 é criado a lei chamada Bill Aberdeen, ou Aberdeen Act, né? Que é a lei que dizia que a Inglaterra poderia navegar na orla brasileira, né? E se achasse um navio na orla brasileira, gente, não é dentro dos limites do Brasil, não, tá? Mas era assim, bem na faixa do limite. E se achasse algum navio negreiro, a ordem da Marinha Inglesa era apreender o navio, resgatar os escravos, torná-los libertos e afundar o navio. Essa é a ordem dos navios ingleses. Então, o Brasil já vendo que não tinha mais solução, né? Não quer arrumar, sabe que não tem como arrumar uma luta, uma guerra contra o país nesse momento, né? O principal país, a maior potência mundial, na Marinha, então, né? Nem segundo lugar tem. Ela é primeiro e segundo lugar, a Inglaterra. Então, o Brasil, sabendo disso, ele prefere acabar com a escravidão, né? É óbvio que, eu não sei se eu botei aqui, deixa eu ver aqui. Ah, sim, botei. É, mas assim, existe uma pequena observação, tá, gente? Que
A lei, né, o Bill Aberdeen, ele é criado não apenas porque a Inglaterra é um país maneiro ou porque a Inglaterra eh, queria maior quantidade de pessoas livres para poder ter mais assalariados e, consequentemente, mais pessoas para poder comprar seus produtos. Há uma questão possível, eu até boto aqui como observação, tá? Porque nunca vi cair em prova, mas pode ser questionado, a historiografia discute isso, que é uma possível represária, a Bill Aberdeen, uma possível represária à tarifa alvos branco, que aumentou a, o valor dos impostos cobrados aos produtos ingleses. Beleza? É, deixa eu só botar aqui um cobertor no meu pé que tá gelado. É, então, o que acontece? Mas assim, gente, isso não é porque a Inglaterra é escrota, tá? Vejam bem, eu não quero pagar pau da Inglaterra, não é isso. Mas como eu já falei em aulas passadas, a Inglaterra ela é um país que já passou pelo seu processo de fim de escravidão há anos, já passou por ideias iluministas, libertárias e por aí vai. E na cabeça da Inglaterra do século XIX não cabia mais a escravidão, entendeu? Então tinha a ideia, como eu já falei, de que um escravo ele não recebe salário, logo ele não pode consumir. Então, para a Inglaterra, quanto mais gente assalariada, maior a quantidade de pessoas possíveis para comprar produtos ingleses, beleza? Então, tinha essas questões também, mas pode ser também essa questão do Biobidin ser criado também por causa da tarifa alvos branco. De repente foi a última gota da água para a Inglaterra fazer o Biobidin, beleza? Mas além disso, né, gente, a Lei Eusébio de Queiroz, ela não é criada apenas por causa de pressões inglesas, tá? Existiam outras questões que levaram ao fim da escravidão. É, as péssimas condições do negro, do escravo aqui no Brasil, fez com que houvesse várias formas de resistência. Eu não botei aqui porque eu não achei necessário e assim, mas se quiserem anotar, podem. Por exemplo, suicídio era uma forma de resistência. É, aborto, né? Era uma forma de resistência. É, mas o que? As fugas normais, né, na forma de existência. Tem o candomblé, né, que é o sincretismo religioso, era uma forma de existência também. Mas todas essas coisas faziam com que ter escravos ficasse mais difícil, né? Não era só escravizar, não, escravizei, beleza, aqui vai ser meu. Não, não era tão simples, né? Afinal de contas, não são animais, são pessoas. Além disso, isso é um pouco da questão do de cima, né, das péssimas condições. Existia o haitianismo, né, o medo de um haitianismo aqui no Brasil. Lembrando que o Haiti foi o único país dentro do mundo onde teve uma revolta 100% escrava, né? Então havia o medo de aqui no Brasil, tendo a quantidade de escravos que tinha, deles se rebelarem e dominarem o Brasil. Então tinha-se esse medo. Então, isso tudo são motivos que vão juntando para a Lei Eusébio de Queiroz, tá? E, a partir do meados, né, do século XIX, a ampliação do debate abolicionista, isso dentro do Brasil. Cada vez mais vem crescendo o número de abolicionistas no Brasil, pessoas que acreditavam que escravo era uma coisa retrógrada, né, arcaica e por aí vai. Esses foram os motivos. Agora a gente vai falar do que gera a Lei Eusébio de Queiroz, beleza? A primeira coisa que a gente vai visualizar com a Lei Eusébio de Queiroz é o início de um tráfico interno de escravos. Se a gente não tem mais o tráfico de escravos vindo intercontinental, né, entre continentes, a partir de agora a gente vai ter um tráfico interno entre estados. Províncias que vão ficando mais ricas, né, estados que vão ficando mais ricos, como São Paulo, né, por causa do café, vão começar a contratar maior quantidade de escravos, sendo que, por exemplo, estados que estavam empobrecidos, como no norte, né, no nordeste do brasileiro, por causa da crise
do açúcar se tornaram grandes revendedores, enquanto estados do Sudeste se tornaram grandes compradores de escravos. Então a gente começa a ter esse mercado interno entre o Nordeste e o Sudeste, beleza? Aumento do valor de compra e venda dos escravizados, né? E, consequentemente, diminuição de números de proprietários. Isso aqui é bem simples, gente. Oferta e procura. Se eu tenho menos oferta de escravos e mais procura, o preço dos escravos vão aumentar. Se o preço dos escravos vão aumentar, aquela galerinha classe média, né, a pessoa mais médiozinho, pobre, não vai ter dinheiro suficiente para comprar um escravo. Quando tinha abundância, o escravo era relativamente barato, né? Tanto é que se dava muito alforria no Brasil. O Brasil só alforreava muito negro. Porque às vezes não valia a pena você manter o negro. É mais fácil falar assim, me dá R$ 1.000 aí e eu te libero. Isso ocorria muito no Brasil, beleza? Além disso, crescimento abolicionista na região onde os números de propriedades decresciam mais vigorosamente, né? Aqui existe uma relação bem interessante, né? Com decrescimento do número de proprietários, aumenta o número de abolicionistas. Eu realmente não tenho estudo suficiente profundo para conseguir chegar a uma conclusão qual foi o motivo disso. Mas se vocês pararem para pensar, de repente foi uma inveja, do tipo assim, não posso ter escravos, então ninguém pode ter também. Pode ser, né? A gente pode vislumbrar algo do tipo. Brasileiro, né, gente? E o incremento na imigração estrangeira, né? Aqui começa a vir os imigrantes italianos, japoneses, franceses também, né? Para o Brasil. Perceba um período, né, gente? Esses imigrantes estão vindo para o Brasil fugindo de quê, gente? De guerras. Essa galera sai dos seus países, muitos alemães fogem dos seus países fugindo de guerra e vêm para o Brasil em busca de uma melhor condição de vida, né? O detalhezinho só, eu botei aqui em embranquecimento social, que nesse mesmo período a gente já começa a falar de uma coisa chamada darwinismo. Não sei se vocês conhecem o termo, se não, alguma hora vão conhecer, tem que conhecer. Darwinismo social. O que é o darwinismo social? É dizer que existe uma raça superior à outra. E é óbvio, na ideia desse período, a raça superior seria branca, né? Isso vai fomentar depois o nazismo, né? O fascismo no geral. E a sociedade brasileira tinha, os políticos brasileiros, a sociedade brasileira tinha sim uma ideia, uma política de embranquecimento social, porque a nossa sociedade é extremamente negra, né? A gente trouxe bastante escravos, então a ideia dos governantes era trazer bastante migrantes para poder embranquecer essa sociedade e, consequentemente, nos tornarmos uma sociedade mais avançada, beleza? Isso em vermelho, só lembrando, são as consequências para ler os Eusébio Queiroz. Lei de Terras de 1850. Aqui tá uma das coisas de mais de filha da putagem do Brasil, beleza? Lei de Terras de 1850. Isso é uma filha da putagem do caralho mesmo. Isso mostra como que o Brasil ele sempre foi formado mantendo a elite na elite e o pobre mais fudido possível, beleza? O que é a Lei de Terras de 1850? Para você ser legítimo, para você legalizar a sua terra, você teria que comprar ela. Você tinha que pagar, tinha que registrar a sua terra pagando a coroa, beleza? Só que é óbvio que nem todo mundo tinha dinheiro para pagar isso. Consequentemente, o que aconteceu foram pessoas, fazendeiros, ficando com mais terras ainda, beleza? Por que a lei de terras foi criada? Percebam o seguinte, a lei de terras ela é criada logo depois da Lei Eusébio de Queiroz. Já percebia-se que a gente caminhava para um processo de fim de escravidão. Já percebia-se não, mas assim,
fazia essa necessidade para aquelas pessoas daquela época de trazerem imigrantes europeus. Então, a lei de terras é para garantir com que o pobre, a pessoa que ficou livre, ou aquele imigrante europeu que vem, que não tem dinheiro, né? Óbvio, por que alguém vai largar o seu país, sua terra, para tentar a sua vida em outro país? Porque quer uma condição de vida melhor, porque ela estava fodida. Então, a lei de terras era criada para garantir que essa galera não cresça economicamente, para garantir que essa galera sempre fique subalterna às elites. É muita filha da putagem. Mas eu falo, ah, professor, mas, porra, a terra não é de graça, a terra é propriedade, não sei o que lá o quê. Pega o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o que, que ele faz? O que, que é a lei de terra lá dos Estados Unidos? Né? A marcha para o oeste. O que o governo americano faz? Ele pagava para as pessoas irem para determinado lugar e ocupar. Né? E quando não fosse assim, se a terra não tivesse proprietário, a terra seria da pessoa. Então, além de terra ser da pessoa que, quando não tivesse proprietário, o governo ainda pagava para ela ir para lá. Você vê a diferença. E é óbvio, né, gente? Assim, não sei se era óbvio, mas vou tentar mostrar como que é óbvio isso. Você garantindo que a pessoa não tenha dinheiro para comprar uma terra, ela não vai ter dinheiro, ela não vai ter, na verdade, ela não vai ter como ter sua subsistência. Ela não vai ter como plantar para sobreviver. Então ela vai depender do quê? De um trabalho para alguém. Vai trabalhar para quem? Para o cara rico que comprou todas as terras e agora tem uma puta de uma fazenda. Aí esse cara rico vai pagar pouco, porque vai ter uma mão de obra excedente, né? Várias pessoas sem terras precisando de emprego para sustentar, então ele vai pagar pouco. E essa pessoa que está recebendo esse salário baixo vai se endividar. Vai se endividar com quem? Com o próprio senhor da fazenda. Porque o comércio local, o comércio em torno da fazenda era de propriedade do fazendeiro. Então, o que, que gerava aqui era aquela escravidão por dívida, uma espécie de escravidão por dívida. Então, você vê como que a lei de terras foi uma das coisas mais filha da putagem na nossa história. Beleza? A gente tem muita coisa, mas a lei de terras foi realmente o início da filha da putagem total. Aí a Era Mauá. O que, que a gente precisa saber da Era Mauá, gente? Mauá, né? Esse termo Era Mauá é por causa do nome, né, da pessoa Irineu Evangelista de Souza, que é conhecido como Barão de Mauá e depois vai se tornar Visconde de Mauá, né? Esse período é marcado, né? Começa no período meados do século XIX. Ele é marcado pelo investimento pesado em urbanização aqui no Brasil, beleza? É óbvio que essa urbanização ela não vai ser maior do que a ruralização, né? Não sei se a ruralização tem um termo certo, mas assim, a urbanização não vai ser suficiente para passar como que o Brasil investia no setor rural, beleza? Na área rural, né? Mas enfim, esse surto de urbanização, né? Urbanização que, por exemplo, vou dar exemplos aqui. Aqui, ó. Surgimento de bancos, de companhias de navegação, transportes urbanos e a gás, né? Por exemplo, nesse período a gente tem a troca, né, no Rio de Janeiro, de lamparinas de vela por lamparinas a gás, né? Lamparina é a luz, né? O que seria hoje qual é o nome? A lâmpada da rua, né? O poste de luz, antigamente é a lamparina, beleza? Então há esse processo de modernização dentro dos centros urbanos. Esse processo aí foi gerado principalmente por causa da tarifa Alves Branco, né? Por causa da Lei Eusébio de Queiroz, com o fim de escravos, né? É por causa do superávit do café. Vou explicar. É, a Alves Brancos, Alves Branco, por que vai facilitar essa era Mauá? Porque vai gerar um acúmulo de capital do Estado. Consequentemente, com esse acúmulo de capital do Estado, vai fazer com que haja dinheiro para investir em urbanização. Além disso,
Alves Branco vai dar iniciozinho ao iniciozinho de uma indústria. Se há o iniciozinho de uma indústria, a indústria precisa de melhores condições, precisa de uma urbanização, precisa de uma coisa que ajude a ela a trabalhar, beleza? Ponto. O fim de escravos. O fim de escravos vai ajudar na época, na Era Mauá, por quê? Muitas das pessoas que trabalhavam com venda de escravos, que tinham os traficantes negreiros, tinham muito dinheiro. Eles ganhavam muito dinheiro. Só que com fim de escravos, eles tinham que fazer uma coisa. Então eles mudam o seu eixo, né? E começam a investir em outras coisas, como indústria, bancos, né? Bancos, muitos deles abriram bancos, beleza? E por fim, o superávit do café. O café gera lucro e, consequentemente, precisa, além de com lucro poder investir nessa organização, o café precisa de coisas como, por exemplo, linhas de trem, para poder escoar o café para os portos. Precisa de portos mais modernos. Então, esse é o período chamado Era Mauá. Como eu disse, ganhou esse nome por causa do Visconde de Mauá, porque o Visconde de Mauá foi uma das principais pessoas que investiu em urbanização aqui no Rio, aqui no Brasil. E tinha banco, ele trocou para os lampiões a gás aqui no Rio de Janeiro. Ele fez a primeira linha de telégrafo que ligava, subaquática, né, que ligava o Brasil à Europa, foi responsabilidade dele. Então o cara era sinistrão. Só que ele acabou caindo. Acabou caindo, que eu digo, acabou indo à falência. Porque o Brasil não tinha tanto interesse em urbanização, industrialização. Por quê? Por que o Brasil não tinha interesse? Porque quem mandava, quem eram os governadores, o presidente, os políticos, era a elite cafeicultora, né? Cafeeira. Consequentemente, não investiram o suficiente no Barão de Mauá, no Visconde de Mauá. E, além disso, ele sofreu várias represárias, sofreu ataques para tentar desestabilizar a economia dele, tudo em pró das fazendas, né, dos fazendeiros. Aí ele acaba indo à falência. Beleza? Tá. Vamos falar agora do café. O café ele vai se tornar mundial, né, popular mundialmente a partir do século XIX. O Brasil ele já tinha alguns lugares que plantavam café, principalmente aqui no Rio de Janeiro, chamado Vale do Paraíba. É aquela região ali mais de Ouro Preto, Angra, por aí vai, beleza? Na década de 1830. Já tinha ali um café maneirozinho, beleza? Só que é a partir da mudança desse eixo, desculpa, eu falei Vale do Paraíba no Rio de Janeiro. Já tinha no Rio de Janeiro, ali na região. Desculpa, confundi tudo. Já tinha aqui no Rio de Janeiro. Só que no Vale do Paraíba, que aí sim, gente, na região ali de Angra e Paraty, por aí vai, né? Ouro Preto. Ouro Preto não, desculpa, falei Ouro Preto, desculpa. Angra e Paraty. Que o café vai crescer mais a partir de 1830, beleza? E esse tem alguns motivos, né? Primeiro, a boa estrutura e alta disponibilidade de transportes e abundância de mão de obra escrava, né? Clima adequado e chuvas regulares, essenciais para o plantio, e crescente número de imigrantes que trabalhavam pelo sistema de parceria, tá? Como é que funciona o sistema de parceria? Esse aqui é um pouco importante, tá? E meio chato de lembrar, porque tem outro sistema que eu vou falar já já. O sistema de parceria é o seguinte: o imigrante vinha para o Brasil, é, o fazendeiro ele dava uma terra para o cara plantar, e do que ele plantava, ele pagava essa terra para o fazendeiro. Só que esse sistema de parceria ele não dava muito certo. Por quê? O fazendeiro ele dava tudo para o imigrante, dava a terra, as ferramentas, etc. Só que, só que é, esse imigrante ele ficava sempre dependente do fazendeiro.
porque ele precisava comprar sua comida e por aí vai, e tudo que ele comprava vinha do fazendeiro, que cobrava as coisas mais caro, obviamente, né? As ferramentas cobravam mais caro. Consequentemente, o Brasil não, desculpa, que eu tô lendo ali no WhatsApp, que tá meio longe, eu tô tentando enxergar, mas enfim. Se alguém precisar de alguma coisa, gente, que tá escrevendo no WhatsApp, manda aqui pelo chat, tá? Que eu respondo. Mas enfim, então, consequentemente, o imigrante no sistema de parceria, ele vivia numa situação quase de escravo. Quase não. Ele vivia numa situação tão quase igual, tão igual quanto de um escravo. Então, era bem triste a vida de um imigrante, que largou sua vida achando que está bem aqui no Brasil e chegava aqui e vivia quase como escravo. Beleza? Esse era o sistema de parceria, né? Muito utilizado no primeiro ciclo do café, no primeiro crescimento do café. Só que a café ele vai vir a declínio, logo em 1870, beleza? Por quê? O café do Paraíba entra em colapso por alguns motivos. O primeiro, a produção de café de forma predatória. Plantava-se muito café. Café, 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 café. Consequentemente, o solo ficava enfraquecido e, consequentemente, não conseguia mais. O solo não conseguia mais ter um mínimo de propriedade para poder o café se desenvolver. Além disso, o relevo daquela região, Angra, né, etc., é muito acidentado, né, gente? É muita montanha. Consequentemente, é difícil, não é que seja difícil, a quantidade de terras cultiváveis eram menores, entendeu? E para fechar a situação, o sistema de parceria não deu certo, né? Porque o imigrante ele ficava praticamente como uma escravidão. Então isso fez com que o café no Vale do Paraíba não vai dar certo. Porém, logo depois, na década de 1860 ainda, o café ele vai encontrar um outro lugar para desenvolver, que é o famoso Oeste Paulista, né? Na região oeste de São Paulo, né? Regiões, sei lá, como Ribeirão Preto, enfim, regiões bem ricas economicamente. Até hoje não tem uma certa importância econômica no país. Certa não, uma boa importância. Desculpa, gente. O Oeste Paulista ele vai receber o café muito bem. Por quê? Primeiro, a terra lá é plana, você não tem montanhas, né? Eu não sei se você já tiver viajado para São Paulo, mas dá até nervoso, né? Você olha e não tem montanha. No Rio de Janeiro você está acostumado com a paisagem, etc. Lá não tem. O solo era muito fértil, o famoso solo terra roxa, que é mais avermelhado do que roxa, tá, gente? Não pensa que é roxa, mas avermelhado. Essa terra roxa, só por questão de curiosidade, é uma terra que é criada pelo magma há milhões de anos que tinha sobre aquele terra. Você fala, professor, mas o Brasil não tinha vulcão. Realmente, o Brasil não tinha vulcão. Não tem vulcão. Mas você tem que lembrar que o Brasil ele vem da África, né? Da costa da África. Então, o magma que saiu dos vulcões africanos chegou até a região brasileira e, consequentemente, gerou ali uma terra riquíssima em propriedades para o crescimento do café. Beleza? Então, a questão de terra planificada e o café, ou a terra roxa, faz com que o café se desenvolva muito bem ali. Além disso, o sistema de migração, né, que era de parceria até então, adotado, né, pelo Brasil, pelos imigrantes que vinham da Europa, agora muda para o sistema chamado colonato. O colonato, agora, as famílias recém-chegadas, elas recebem, né, ganhavam áreas com pés de café já plantados, ou seja, não tinha que comprar pés de café. O traslado da Europa para o Brasil era pago pelo Estado. Eu não falei disso no passado, desculpa, mas no sistema de parceria, quem pagava o traslado era quem? O fazendeiro. Então o imigrante tinha que pagar para esse fazendeiro o que ele gastou na viagem. Tudo para você o quê? Fazer com que a pessoa se endividasse. Agora não. O colonato garantia que o Estado iria pagar a viagem da pessoa para o Brasil. Consequentemente, não teria que pagar nada para o Estado, beleza? O Estado, obviamente, era de São Paulo, né? Custeava. E além disso, as pessoas recebiam um bom espaço para a roça familiar de subsistência. Ou seja, ela não ia precisar o quê? Comprar produtos
de comida, né, produtos básicos para sua sobrevivência com o senhor, com o fazendeiro. Ela mesma poderia plantar ali e comer, além do café que seria para pagar o senhor. Só que por que disso? Por que essa roça para eles plantarem comida para eles? Porque aí diminui a quantidade de coisas que eles precisam, dependem do senhor de engenho. Do senhor de engenho, não. Do senhor do café. Consequentemente, ele fica menos endividado com o barão do café, né? Com o fazendeiro. Isso diminuiria a possibilidade de escravidão por dívida. Entendeu? Então, por isso que o sistema de colonato vai dar certo. Ah, professor, o sistema de colonato super legal. Não, óbvio que não. Óbvio que ainda gera escravidões por dívida. Mas era bem menor do que a condição do sistema de parceria. Beleza, gente? Essa é a aula de hoje. Alguma dúvida? Fizemos aula em quê? 45 minutos. Podem falar comigo dúvida, gente. Caso alguém tenha, óbvio. Alguém? Eu não sei se seu áudio vai exatamente sem nenhum delay. Não aparece se tem alguém escrevendo. Aí eu fico na dúvida. Você já fez a questão? Baixa arrecadação? Fala sim, Vinícius. Só perguntar. Beleza. Gente, vocês podem aproveitar esse espaço para tirar dúvidas sobre as questões. Vocês podem falar comigo no WhatsApp sim, tá? Tranquilamente. Nenhum problema, não. Alguns colegas de vocês já falaram comigo para tirar dúvida. Mas vocês podem usar também para perguntar, tá? Caso queiram. Ô, Karine, você já fez a questão que tem a questão da Argentina lá? Karine? Mas você já fez, então. Eu não queria dar spoiler da questão, mas a ideia, Karine, da Argentina, eu não me lembro exatamente da questão, tá? Se você tiver dúvida, depois manda mensagem para mim no WhatsApp. Mas a ideia da Argentina era que a Argentina, naquele período não, até na verdade ao golpe militar dentro da Argentina, a Argentina ela tinha uma indústria poderosíssima, tá? Então a indústria argentina ela fazia competição competição não, ela era mais poderosa que a indústria brasileira, na verdade. Então ali tinha uma questão de protecionismo em relação à Argentina, de garantir o seu poder dentro da América Latina em relação à Argentina, que a Argentina não se tornasse mais poderosa que o Brasil. Beleza? Se você tiver uma dúvida depois, você pode perguntar pelo WhatsApp para semana que vem. E o Vinícius, só ver aqui. Ah, sim, Vinícius, sobre a baixa arrecadação. Vinícius, quando eu falei da baixa arrecadação, foi nessa parte aqui. Ó. Calma, deixa eu voltar. Aqui, né? Iníciozinho aqui, arrecadação baixa. Qual é a ideia? O Brasil não tinha uma indústria. Não tinha uma indústria, né? Então ele dependia sempre de importações. As importações, quando chegavam aqui no Brasil, a taxa cobrada pelos produtos importados eram baixas. Por quê? No governo de Dom Pedro I, para garantir o apoio de países estrangeiros para o processo de independência do Brasil, ele bota as taxas alfandegárias lá embaixo. Consequentemente, o Brasil, o Estado, arrecadava pouco com isso.
E para piorar a situação, a arrecadação interna também estava baixa, porque a gente vinha de uma crise econômica no açúcar e a, a economia do algodão também estava em crise e o ouro já não dava nem perto do que dava no início, entendeu? Por isso a arrecadação era baixa, por causa dos impostos cobrados pelo produto externo serem lá embaixo, né? De coisa de 13%, 14%, isso era muito pouco, e por causa da situação econômica interna. Entendeu, Vinícius? Por isso a arrecadação era baixa. E eu precisava mudar para eu poder fazer um país crescer. Como é que um país cresce se o Estado não tem dinheiro suficiente para poder prover os investimentos necessários no que, deve, no que precisa, né? Como uma urbanização, por aí vai. Beleza, Vinícius? Beleza. Final da Idade Média no Brasil, quando foi? Então, Lindalva, é meio complicado você falar disso, né? Porque a burguesia, ela nasce a partir de um sistema econômico capitalista, entendeu? Que é a ideia de você ter uma pessoa vendendo produtos para lucrar, né? O sistema medieval, é, ele era um sistema que você não visava o lucro, né? Você visava apenas a troca de produtos essenciais, né? O que eu tenho de excesso trocava com outra pessoa. O burguês já nasce numa ótica capitalista, né? É óbvio que ainda era mercantilismo, mas era uma ideia já do capital. Então, assim, a burguesia aqui no Brasil sempre existiu, então, desde que o português veio para cá, né? Quer dizer, desde que o português começou a colonizar de fato aqui. Porque, né, as trocas lá em 1500 com os indígenas não eram burguesia, né? Era uma troca não comercial. Entendeu, Lindalvo? Vou dar aí mais 2 minutinhos aí para ver se alguém tem mais alguma dúvida. Coisa podem falar, gente. Podem também mandar o áudio, tá? Desmutar e mandar em áudio. Ah, gente, podem mandar aí a pergunta, tá? Só vou falar uma coisa. Eu tenho uma coisa chamada Team Beta, tá? Team Beta, é da operadora Team. Eu não sei se vocês conhecem e tal, mas isso dá direito a 20 gigas de internet por R$ 55 ao mês. Falar à vontade, mensagem à vontade. Você ainda ganha o diesel lá de graça da TIM, né? Que é bem legal. Se alguém precisar de convite para entrar, é só falar comigo, tá? Que eu tenho convite. São 2 por mês, então assim, eu vou dar na ordem de quem chegar primeiro, tá? Se alguém quiser. Na verdade, eu até tenho conhecidos para dar mais, então seriam 4. Mas enfim, só vai ter problema de ter que transferir o chip para TIM, não sei se vocês têm. Quem já tem TIM facilitaria. Mas enfim, é 20 gigas de internet por apenas R$ 55 por mês. Acho que é 55, ou 55 ou 60. Mas assim, ainda assim é pouco pela quantidade de gigas. Caso alguém queira, né? É importante nesse período de corona. Só mandar mensagem para mim. Bom, gente, última vez. Alguma dúvida? Bom, então é isso, gente. Vou terminando a aula de hoje aqui, tá? Foi um prazer estar com vocês, né? Infelizmente, vou sempre falar não presencialmente, né? Não aguento mais dar aula via computador. Eu acho que nenhum professor gosta, de fato. É muito melhor estar presente com vocês, poder sair para comer um salgado com vocês depois. Mas enfim, vida que segue. Qualquer coisa, se vocês quiserem conversar comigo, podem conversar. Adoro conversar. E é isso, gente. Boa noite aí para vocês.